Depois do sucesso do AX1800, esse roteador com design minimalista. Depois do sucesso do AX1800, esse roteador com design minimalista. Depois do sucesso do AX1800, esse roteador com design minimalista, em torre, que eu particularmente gosto muito, a Xiaomi resolveu lançar o AX3000, com algumas modificações no hardware, entrega maior largura de banda, mas como vocês podem perceber, ó, mesmo design. E já adianto que também é um roteador fantástico, assim como o AX1800, e na data de gravação desse vídeo está com um excelente preço para importar, ótimo custo-benefício. Então tivemos algumas melhorias, porém tivemos também um downgrade. Então melhorou em alguns pontos e retrocedeu em outros. Vamos entender tudo nesse vídeo. Você já pode se retirar, porque agora é hora de falar do seu irmão mais novo. O AX3000 é o Wi-Fi 6 nas duas bandas, assim como o AX1800, só que aqui em 2.4 GHz ele pode chegar a uma velocidade de até 574 megabits por segundo, e em 5 GHz, um dos grandes diferenciais é que agora nós conseguimos uma velocidade teórica de até 2.402 megabits por segundo. Memória RAM também é de 256 MB, a memória ROM Flash, eu não encontrei essa informação, mas suponho que seja de 128 MB também. Ele suporta até 128 dispositivos conectados simultaneamente e o retrocesso foi na CPU, infelizmente. Continua sendo Qualcomm, mas antes era quad-core de 1.2 GHz. Agora é dual-core de 1 GHz. E assim como em qualquer outro dispositivo, mais núcleos, melhor será o gerenciamento multitarefa. E em relação à NPU, que é a unidade de processamento neural, responsável por reduzir a carga da CPU e processar de forma independente o tráfego de dados de rede, para manter a estabilidade da rede quando vários aplicativos estão sendo usados, antes era de 1.5 GHz e agora é de 1 GHz também. Mas calma galera, isso é ruim obviamente, mas comparando os dois roteadores, a X1800 que tem um processador melhor, com a X3000, você só vai sentir essa diferença mesmo se tiver muitos dispositivos. Sei lá, aqui em casa, por exemplo, eu tenho 30 dispositivos e para mim, mesma coisa. Com a X3000 eu consigo passar até mais velocidade, né? Daqui a pouco a gente vai ver os testes. Aí, sei lá, talvez você tenha aí uns 100 dispositivos ou perto disso, aí talvez você vai sentir alguma coisa. Mas, em contrapartida, como eu já falei, largura de banda maior. Além daquela velocidade citada, também temos outras tecnologias envolvidas aqui. Vamos tirar ele da caixa, eu vou comentando tudo com vocês. A caixa dele quase que toda em chinês, porque é um roteador versão chinesa, e eu te aconselho sempre a optar, pelo menos os da Xiaomi, Huawei, a versão chinesa geralmente tem uma potência maior, um alcance maior, às vezes colocam mais amplificadores, porque na versão global, geralmente os roteadores são capados para se adequar ao mercado do país. Muitas vezes para se adequar ao órgão que regulamenta os roteadores aqui no Brasil, por exemplo, a Anatel. Agora, especificações como essa aqui, ó, que eu sei que vocês gostam, não vem chinês não. E sim, ele tem suporte à rede mesh. Eu vou comentar tudo. Vamos abrir aqui primeiro. Então, de cara, já tem aqui um cabo de rede Cat5e UTP, cabinho bem simples. Até caiu. Um guia de instalação rápida, se você sabe o chinês, ó, fica fácil. Tá bem ilustrado e você vai aprender também a configurar nesse vídeo. E olha o rapazinho aí, ó. Com certeza será o meu novo roteador preferido. Gosto muito desse design mesmo, combina bastante aqui com o meu setup. E aqui está o garotão. Ó, a fonte é óbvio que não é padrão brasileiro, mas só usar um adaptador aqui que resolve o problema. Geralmente lá no AliExpress, por exemplo, que eu vou deixar link aí na descrição, costuma ter lá a opção para você escolher o adaptador. Aí é só você escolher o adaptador EU. Eu vou pesquisar os melhores preços para vocês e deixar aí na descrição, tá? Eu importei o meu de lá, do AliExpress, não fui taxado, e um roteador com esse design, esse formato, é ainda mais fácil de passar sem ser taxado. O risco existe, mas são poucos que no momento estão sendo taxados, viu?
A galera que me acompanha sempre está importando, comprando e não estão tendo que pagar taxa nenhuma não. E essa fonte aqui, ó, ela é de 12 volts, 1.5 ampere, ou seja, 18 watts. E ó, vou pegar aqui o AX1800 só para vocês compararem aí no tamanho. Idênticos em design. Mesmo tamanho, são 22 centímetros aqui de altura. A mudança realmente é aqui dentro. Não se entristeça pelo processador, porque, ó, por exemplo, o AX3000 ele tem 4 antenas internas, enquanto o AX1800 tem apenas 2. Aí o AX3000 também vai ter os 4 amplificadores de sinal de alto desempenho, a cobertura teórica é aumentada em 50%, mesma coisa que o AX1800. E outra coisa semelhante também é o grande dissipador de calor que ambos possuem. E aquecimento é algo que a gente não encontra nesse roteador. Então olha só, aqui em cima parece ter algumas entradas de ar. Nas laterais a gente tem esses detalhes aqui, ó, bem legais também, que também são entradas de ar aqui embaixo. Inclusive, isso aqui, ó, é borracha. Então é um produto bem construído, é plástico, mas a gente percebe que tem uma excelente qualidade, que a gente já consegue ver, né? Xiaomi Router AX3000, aqui é onde vai acender ó, os LEDs, internet, sistema e por fim, aqui atrás ó, temos primeiro um botão referente ao mesh, algo que não tínhamos antes no AX1800, deve ser para facilitar a configuração, 3 portas LAN para você distribuir essa internet e uma porta WAN, que agora inclusive está com esse detalhe azul por dentro. Esse vídeo está meio que se tornando um comparativo também, né? Mas olha, a AX1800 aqui à esquerda, a AX3000 à direita, olha a diferença. Da WAN ao detalhe azul e não tem aqui o botão do mesh. E aí vai ter o lugar de encaixar a fonte e um botãozinho para resetar o equipamento. Algo que falta aqui a Xiaomi poderia colocar é mais uma porta LAN e uma porta USB também. Uma porta USB nesses novos roteadores da Xiaomi faria toda a diferença, hein? E aí voltando na rede mesh, a marca não cita a possibilidade de formar o mesh com o AX1800 e com o AX3600, que também é um ótimo roteador da marca. Agora os outros eu vi sim lá no site da fabricante que é possível, como o o Redmi AX5, AX6, Xiaomi AX6000, Xiaomi AX9000, por aí vai. Aí na hora que eu estiver configurando, é claro que eu vou fazer esse teste e ver se realmente pode formar ou não a rede mesh com a AX1800. Aí galera, lembra que eu falei para não se entristecer com o processador, né? Então vamos ter aqui ó, canais com largura de banda de 160 MHz. Agora sim conseguimos altas velocidades, daqui a pouco vocês vão ver e vão se surpreender. Isso é algo que não tínhamos no outro roteador. Aí temos também OFDMA, 1024 QAM, MuMimo 2x2, Beamform, todas as tecnologias para você ter o melhor tempo de resposta na sua rede. Temos aqui também o Target Wake Time, com os dispositivos compatíveis. Eles conseguem ter uma economia na bateria usando essa tecnologia. BSS Coloring, o roteador ele consegue trabalhar melhor as interferências e WPA3, o padrão de segurança mais recente. E por fim, a marca ainda afirma que os smartphones da Xiaomi conseguem identificar o uso desse cara aqui na rede e aí você vai ter uma melhor performance, uma aceleração nos games. Eu não tenho smartphone da Xiaomi, senão a gente poderia testar aí alguns jogos, comparar com outras marcas, mas se ela disse, realmente tem alguma vantagem nesse sentido aí. Bom, são muitas vantagens, agora é hora de configurar ele e fazer os testes. Vamos lá, vou conectar ele ali na tomada e pegar o cabo que eu recebo a internet, que vem do equipamento do meu provedor, e ligar aqui na porta WAN. Acompanhe aí. E o primeiro passo é o seguinte, nós precisamos nos conectar à rede Wi-Fi gerada pelo roteador. Veja que tem duas redes aqui Xiaomi, eu vou ir na 5 GHz. Não precisa de senha, conectado automaticamente ele vai abrir essa telinha aí para você, se não abrir você poderia ir lá no aplicativo, você vai ter que deixar a primeira opção marcada, que você concorda em usar o roteador e tal, e desmarca a opção de baixo. Agora eu não me lembro o que é, mas eu já tenho um vídeo no canal mostrando esse passo a passo e também traduzindo isso para vocês. Agora você vai escolher aqui ó, o nome de rede, você poderia ir direto para o aplicativo, tá pessoal? É porque eu já tenho tanto costume em usar esses roteadores da Xiaomi, porque eu já sei o que significa cada coisa aqui. Mas lá no aplicativo vai estar em português, uma tela diferente. Você vai colocar então o nome da sua rede Wi-Fi aqui, Max Dicas, a senha da rede Wi-Fi e você vai desmarcar a primeira opção. Aí apareceu aqui mais um lugar para digitar uma senha e essa senha será de administrador, para acessar as configurações do sistema. Aí tem mais dois checkbox marcados, um é para manter o roteador atualizado e o outro é para ativar aí, ó, a largura de banda de 160 MHz
e é óbvio que a gente vai deixar ativo. E aí é só tocar no prosseguir ali, né? Prontinho, olha só que massa. Já foi configurado o roteador. Configuração básica já foi feita. Automaticamente já identificou qual internet eu uso, que é a configuração dinâmica. Se fosse PPoE, iria pedir o nome de usuário e senha. Esperar um pouquinho, o roteador está reiniciando. E olha aí que beleza, hein? Mas dicas. Provavelmente você viu isso na hora que eu estava configurando, mas aqui no calor do momento eu nem percebi isso. Ó, aplicativo esse aí, ó, Mi Wi-Fi. Pronto, rede conectada. Você até consegue usar esse aplicativo no Android, mas você tem que baixar um APK fora da Google Play e fica tudo em chinês. No vídeo do AX6 aqui no canal você acompanha tudo isso, beleza? Então aqui nós já temos a aba dos dispositivos conectados. Na verdade só tem esse aqui por enquanto. E aqui em plugins todas as configurações necessárias, atualizações, configurações do Wi-Fi, firewall, otimização do Wi-Fi, ele faz uma verificação para você e depois você pode otimizar, timer do Wi-Fi, você vai programar quando ligar e desligar o Wi-Fi, ativar ou desativar o LED, ativar a rede Wi-Fi de convidados, que só dá para fazer isso aqui nesse aplicativo, viu? Disponível na Google Play não dá para fazer. Aqui em configurações, muita coisa também. Tudo que você precisa, um usuário doméstico, você vai conseguir fazer nesse aplicativo aqui. Ó, o modo proteção de crianças. Você pode habilitar, adiciona um dispositivo. Selecionou ele, ó. Uma atenção especial, controle de acesso, uma desconexão programada, programar quando você quer que ele desconecta, relatório. Então aqui no controle de acesso você pode bloquear URLs, ou colocar somente exceções, algumas que pode, o resto não vai poder. Então é bem completinho, galera. Dá uma olhada rapidamente aqui no Android, abrir, e olha só como é diferente. Aqui eu tenho acesso aos dispositivos conectados, ferramentas, eu tenho algumas configurações aqui também. Aqui, por exemplo, as configurações do Wi-Fi. Inclusive vou até alterar esse nome aqui, né? Colocar aqui, Max. Agora sim. Detalhe, pessoal, no aplicativo você tem que colocar a região China, senão você não consegue usar o aplicativo. Então todas as configurações necessárias, ó, otimização, firewall, atualização, você também vai encontrar nesse aplicativo. Você realmente só não encontra aqui a possibilidade de criar rede Wi-Fi de convidados, infelizmente. Mas aí eu notei que o AX3000, ele é compatível com esse outro aplicativo aqui, ó, o Mi Home, que inclusive lá no iOS é a mesma coisa. Só que é o seguinte, ó, acessando aqui o roteador, fica tudo em chinês. O engraçado é que quando eu venho nessas opções aqui, ó, configurações, fica em português. Mas aqui, olhando pelos ícones, até dá pra gente deduzir algumas coisas. Ó. Uma engrenagem de configurações. Esse foguete aqui provavelmente está relacionado à atualização. Um cadeado. Cadeado. Eu não sei o que é isso. Se é firewall, se é alterar a senha. Fica complicado isso aqui, né? Quase que vale a pena eu pegar o aplicativo do Google Tradutor, selecionar a câmera e ir traduzindo e vendo o que é cada coisa aqui. Também dá certo. Agora eu não tô nem achando mais, mas tinha um lugar aqui que eu selecionava Brasil. Aí também não funcionava o aplicativo. Nome mais dicas aqui em cima ainda, né? Mas pelo menos quando eu venho aqui, ó, nessa engrenagem, o nome da rede tá Max Dicas, beleza. E olha só, todas as configurações aí também possíveis, ó, alterar até a largura do canal aqui nesse aplicativo. Só falta a Xiaomi permitir usar isso aqui em português. Bom, repassei rapidamente com vocês aí os aplicativos, agora vamos ali no PC também dar uma olhada bem rápida para a gente partir para os testes. Para acessar o sistema aqui no PC é bem simples, é só digitar aí o IP 192.68.31.1. Você conseguiria acessar isso aqui também pelo seu smartphone. E olha só que interessante, a Xiaomi já está induzindo a galera a baixar o Mi Home, que é um aplicativo voltado à casa inteligente. Será que no futuro ela vai abandonar o Mi Wi-Fi? Não sei, né? Vamos acessar aqui então. Aquele sisteminha bem padrão de todos os roteadores. Está em chinês, a gente consegue usar aqui o tradutor. E olha a mágica! Então já consigo alterar as configurações da rede sem fio por aqui. Tenho acesso a algumas informações. Aí a próxima aba é configurações padrão, onde eu posso desativar a conexão inteligente. Eu vou fazer isso para fazer os testes para vocês. E sim, é bem chato ter que aguardar. Qualquer alteração que eu faça aqui tem que aguardar esse tempo aí. Acho que é uns 60 segundos. A tradução bugou o número ali. Beleza, já vou colocar aqui, ó, WPA3/WPA2. Fixar os 40 MHz na largura do canal. E o canal eu vou deixar, como sempre, automático. E em 5 GHz, fazer as mesmas alterações. Aqui não tem como fixar apenas 160,
Então eu deixo essa opção marcada mesmo e vou salvar. Já voltamos e eu tenho aqui também essa opção de modo de compatibilidade com o Wi-Fi 5. Se eu ativar isso aqui, eu não conseguirei usufruir de todas as tecnologias que acompanham o Wi-Fi 6 e eu comentei com vocês, como o FDMA, BSS Color e por aí vai. Serão desativadas. Você só vai ativar isso aqui se realmente tiver dispositivos aí na sua rede que não são compatíveis com o roteador e tá te trazendo transtorno. Aí você ativa. Eu tenho vários dispositivos aqui, inclusive um notebook antigo e nunca tive problema, nunca precisei ativar isso. E tem essa opção felizmente ativada, eu acho que pode ser um Bluetooth de baixa energia e ao usar esse aplicativo aqui, não sei a pronúncia, acho que é Mijia, ele vai encontrar o roteador facilmente. Então vou desativar, não tem interesse. E aí galera, vamos ter todas as configurações padrões, como aqui em configurações de internet, colocar um DNS manual, centro de segurança, eu posso criar uma lista negra, uma lista branca, permitir ou bloquear dispositivos. Inclusive lá no aplicativo nós temos uma parte de firewall que você pode aumentar ou diminuir a segurança, configurações LAN. Para acessar a próxima aba aqui em cima eu tenho que deixar no chinês, aí eu venho aqui e agora eu faço a tradução de novo. Aqui, por exemplo, eu posso ativar essa distribuição inteligente, coloco aqui o máximo é 1024, então é isso que nós vamos colocar. Download e upload. E ativando essa distribuição inteligente, eu posso selecionar aqui, qual que é a prioridade da minha rede. É games, ou é web, é stream, vídeo. Aí vai aparecer a lista dos meus dispositivos conectados, o IP, MAC. Clicando em editar, eu posso limitar a velocidade de download e upload para esses clientes. E aqui embaixo também eu posso limitar a rede Wi-Fi de visitantes, que vocês já viram, né, como dá para ativar ela. Por aqui também pelo sistema a gente não consegue ativar. Só pelo aplicativo Mi Wi-Fi do iOS ou baixar o APK Android do Mi Wi-Fi que está em chinês. Aí tem a opção de encaminhamento de porta, DMZ, aqui em outros, o PNP, VPN. Aqui consigo atualizar o roteador, inclusive deixa eu até verificar isso aqui. Ah tá, a versão já é atual, já está atualizada. É aquele sistema de sempre que a gente já conhece, você pode voltar em outros vídeos aqui se você quiser ver mais detalhes dele, mas é bem fácil de mexer também. Eu acho o aplicativo Mi Wi-Fi até mais completo que ele. Eu não vou perder mais tempo, vamos lá fazer esse teste de velocidade, primeiro via cabo. E sim, é um roteador que tem portas gigabit, vai passar 900, 1000 mega e quem sabe até um pouco mais do que isso. Então ficou excelente, ping 948 em download, 949 arredondando e 945 em upload. Agora é o seguinte, vou desativar aqui a conexão do cabo, conectado em 2.4 GHz e vamos testar essa velocidade. E olha só que bacana, hein? 2.4 tá batendo acima de 300 megabits por segundo. 311 em download e upload também tá chegando perto. 293 em upload. Agora vamos testar 5 GHz, como vocês estão vendo aqui, já está conectado. E um detalhe que essa plaquinha de rede sem fio também tem largura de banda de 160 MHz. Inclusive é uma da D-Link, já gravei o vídeo dela, vai sair na próxima semana. Então pessoal, todas as tecnologias que eu citei aqui no vídeo, envolvendo o Wi-Fi 6 ou não, os clientes, os dispositivos conectados no roteador também precisam ter essas tecnologias para obter o máximo de desempenho do roteador. Se não tiver, vai funcionar? Vai funcionar. Você só não vai conseguir o mesmo desempenho de um cliente que tenha essas tecnologias. Beleza? Vamos ver então. Já melhorou um pouco o ping e olha aí, velocidade média ficando acima de 800, praticamente 900 MB em download e upload também bem próximo. A Xiaomi caprichou mesmo nessa largura de banda aí, né? Algo que o AX1800 não fazia e agora a gente está conseguindo aí com o AX3000. Vamos mais uma vez. 861 agora e olha só que bacana, quase que a mesma velocidade no cabo, né? Em download também já consegui passar mais do que isso, 910 em upload. Então, ou seja, ele também passa 1 GB no Wi-Fi.
mas depende do dispositivo. No smartphone, por exemplo, eu não vou conseguir passar 1 GB, porque eu não tenho smartphones aqui com largura de canal de banda de 160 MHz. Vamos testar isso para vocês verem, tanto no iOS como no Android, e depois a gente faz o teste de alcance aqui no apartamento. 5 GHz no iOS, quase que eu derrubo o celular. iOS, iPhone 11 conectado em 5 GHz. Vamos lá. 2.4, depois eu coloco na tela aí para vocês também. Bom, falei que não passava 1 GB, né? Mas olha essa velocidade, cara. Praticamente aí 800 MB no Wi-Fi, no smartphone, em um dispositivo que não tem largura de banda de 160 MHz. Olha só que bacana, 788 em download e 762 em upload. Agora, Android. Samsung Galaxy S20 FE. Olha aí, ficou um pouco abaixo, mesmo assim uma excelente velocidade. 669 em download e olha, upload 855. Excelentes velocidades. Agora vamos ver o alcance desse carinha aqui. Dando sequência aos testes, o primeiro foi lá no banheiro da suíte, que fica a aproximadamente 9 metros do roteador em linha reta. E aqui vamos ter umas 3 paredes como barreira. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 99 megabits por segundo em download com S20 FE e 58 megabits por segundo em upload também com ele. Em 5 GHz o máximo foi 333 megabits por segundo em download também com S20 FE, mas o iPhone foi melhor em upload com 184 megabits por segundo. Me afastei um pouco mais, indo lá para a copa, temos mais barreiras aqui e fica aproximadamente 10 metros e meio do roteador. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 60 em download e 24 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz o máximo foi 153 em download e 63 em upload. Continuei me afastando, fui lá para a cozinha, que tem aproximadamente 13 metros de distância do roteador, aumentando ainda mais as barreiras, consegui o máximo de 43 megabits por segundo em download em 2.4 GHz e 15 em upload. Aí em 5 GHz também consegui aqui uma boa velocidade, 173 megabits por segundo em download e 55 MB em upload. Por fim, foi na área de serviço, que também está distante, fica aproximadamente 12 metros do roteador, porém aqui temos menos barreiras. Em linha reta vamos ter aí 2 paredes. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 80 megabits por segundo em download e 76 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz consegui uma ótima velocidade, sendo 305 MB em download e 168 MB em upload. Agora vamos fazer a rede mesh acontecer. Acabei de ligar o AX1800 e depois de alguns segundos o AX3000 começou a piscar. Geralmente quando o roteador se comporta assim, é que ele identificou que tem um outro roteador aqui por perto que pode formar a rede mesh. Como já citei, não encontrei a Xiaomi dizendo que o AX1800 é compatível, apenas outros modelos. Aí vocês lembram? Tem um botãozinho atrás dele escrito Mesh. Eu até achei que a rede Mesh seria formada assim como os roteadores da Huawei. Eu fui lá, apertei o botão, mas nada aconteceu, a rede Mesh não foi formada. Aí eu tenho a opção aqui do aplicativo no Android, olha só, aqui em adicionar nós de malha, configurar. Ele identificou, tá vendo? É só eu continuar. Assim também como no iOS, adicionar nó de malha, configurar. E eu poderia fazer isso também lá no PC ou até mesmo aqui acessando o IP do roteador no navegador de internet. Então, como no botão não funcionou, eu vou tentar fazer por aqui mesmo. Tocar em cima dele, onde vai ficar sala de estar. Avançar. E olha só, falha na ampliação da rede de malha. Então eles estão bem perto e o AX1800 está com configuração de fábrica. E realmente não funcionou. Vamos tentar de novo. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não, galera. Concluído. Vamos tentar aqui pelo Android. Tá conectando. Realmente não funciona. Infelizmente, rede mesh entre a X1800 e a X3000 não funciona. Mas não tem problema, eu vou pegar aqui ó, o AX6, esse sim eu sei que funciona, vi lá no site, e aí vou deixar o AX6 aqui como meu principal e vou adicionar o AX3000 como nó mesh lá na sala, e aí a gente faz o teste de velocidade nele. Primeiro sem fio, depois rede mesh cabeada. Liguei o AX6 como principal, resetei o AX3000, já estou conectado aqui no AX6, vamos lá configurar. Venho aqui adicionar, nó de malha, configurar, tá
fazendo a busca, já encontrou a X3000, já selecionei, escolhi aqui sala de estar, avançar. E a sincronização está sendo feita. LED piscando na X6, piscando ali na X3000, a sincronização está acontecendo, ele está recebendo toda a configuração da X6. Já está quase finalizando aí. Boa, finalizado. Se tivesse mais algum... Eita, nós. Apertei sem querer. Mas se tivesse mais algum nó para configurar, você tinha a opção ali, ou então concluir. E aqui em dispositivos de rede mesh, eu achei que ele apareceria aqui, mas não apareceu, apareceu só o meu gateway, né, que é o X6. Mas não tem problema, acessando o IP do roteador a gente consegue acessar isso, ó. Dá uma olhada. Na verdade, é só digitar isso aqui, ó. miwifi.com. E olha só, essa é a minha rede mesh. Então daqui eu posso acessar as configurações, ó, do AX3000. Não tem muito o que fazer aqui, só visualizar algumas coisas mesmo. Vamos levar o AX3000 lá para a sala e realizar os novos testes. Configuração da rede mesh sem fio foi feita e aqui eu fiz apenas 3 testes nas áreas mais distantes do primeiro roteador e comparando os testes já é possível ver a grande diferença. Alcançamos velocidades aqui bem melhores. Agora, se na rede mesh sem fio já ficou bom, vamos comparar agora conectando o cabo, fazendo essa rede mesh via cabo. Estiquei um cabo Cat6 conectando na porta LAN do AX6 e na porta WAN do AX3000. Poderia ser na porta LAN também do AX3000, funciona da mesma forma. Olha só essa tabela, pessoal. Na Copa, que tínhamos conseguido 153 de download e 63 de upload, usando o X3 lá no estúdio, agora, com ele na sala, formando a rede mesh via cabo, foi 668 de download e 710 megabits por segundo em upload. Praticamente o dobro de velocidade se comparado à rede mesh sem fio. Na cozinha também foi grande a diferença, com 432 em download e 355 em upload. Olha só, usando só o X3 lá no estúdio, tinha dado 55 de upload. Aí o último teste na área de serviço, 650 megabits por segundo em download e 712 em upload. Antes das considerações finais, se você ainda não deixou aquele like, esse é o momento. Eu acho que esse vídeo está merecendo. Então sapeca o joinha aí e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho, porque toda semana nós temos novidades aqui. Como sempre, vamos começar pelo design, e eu sou suspeito de falar porque é o meu preferido. Eu sempre estou testando novos roteadores aqui, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu colocava aqui o AX1800 para ser meu roteador principal, e agora com o AX3000 eu acho que o AX1800 vai sair fora. O AX3000 vai tomar o lugar dele. E a construção também, muito premium, muito bem acabado. Inclusive, por ele ter esse design, evita que o usuário posicione de forma errada as antenas e assim atrapalhe o alcance do sinal. O sistema da Xiaomi já é bem conhecido, bem antigo, mas é um sistema estável e que tem ali as principais funções. Para muitos usuários já será o suficiente. E vocês viram que é só usar o tradutor integrado no navegador e pronto, você consegue entender tudo que está rolando ali. Aí quando vamos para o aplicativo, temos algumas divergências. Eu, por exemplo, curto muito aquele aplicativo do iOS, bem completo. Aí quando olhamos a versão do presente lá na Google Play no Android, é diferente. E tem até aquele outro meio alternativo. Assiste lá depois o vídeo do AX6, que lá eu mostrei, mas é bem simples, só pesquisar no Google pelo APK miWiFi e você encontra lá ele na versão chinesa, então é tudo em chinês, mas pelo menos dá para ativar a rede Wi-Fi de convidados. E dá para usar ele com o aplicativo Mi Home, só que como vimos, as configurações também estão em chinês. Agora, falando de desempenho, ele não me decepcionou, teve um bom alcance, só não superou aí o AX6, né, lá nos testes de velocidade. Mas de qualquer forma, tivemos bons resultados, inclusive no teste de máxima velocidade, passou bastante velocidade. E aí usei ele aqui no estúdio como meu roteador principal, gostei da estabilidade que eu obtive com ele, mas aí depois também fizemos aquele teste com a rede mesh, aí pronto, ficou perfeito. Rede mesh com a X6 e a X3000, tive bons resultados, tanto na rede mesh sem fio, quanto via cabo. A única coisa que eu não gostei é que eu não consegui formar a rede mesh com a X1800, né? Infelizmente, eles não são compatíveis. E aí perdeu aquela mágica, né? Aquela saga da Xiaomi
de poder formar rede mesh com todos os roteadores AX. Infelizmente, com ele não é possível. Então, se você tem muitos dispositivos, alta velocidade aí de internet, tá aqui um roteador que eu indico, eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se quiser formar a sua rede mesh. E no momento que eu gravo esse vídeo, ele está custando em torno de R$400. E assim, aqui no Brasil você não vai encontrar nada nesse preço, né? Óbvio, roteadores importados são bem mais baratos. Temos aquele pequeno risco de ser taxado, mas no geral tem ótimo desempenho e tem um preço muito acessível comparado ao mercado brasileiro, de produtos homologados pela Anatel, né? O AX1800 está mais difícil de encontrar e quando encontra, ele está custando acima de R$500 e aí, na minha opinião, não vale a pena você comprar ele por causa de mais processamento, pagando aí mais de R$100, aproximando de 200. Pelo menos eu não compraria, mas se você encontrar ele com preço bom, vale muito a pena também. Sim, é muito bom importar um roteador, dá para economizar uma grana. A desvantagem é a garantia que você não vai ter ele, por exemplo, por 1 ano. Algumas marcas oferecem 5, 6 anos. E também o sistema, né, que vem em chinês, se você não pegar a versão global do roteador. Inclusive eu aconselho pegar a versão chinesa, costuma ter um alcance maior. E ó, tô publicando esse vídeo bem próximo ao 11/11, que é o melhor dia para comprar da China, as melhores promoções. E é bem provável que você vai encontrar ele com preço ainda melhor. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que vai rolar no 11/11, acesse aí na descrição o nosso grupo ou o canal do Telegram, que eu devo postar algumas promoções bem legais. Mas mesmo que você não esteja assistindo esse vídeo próximo a essa data, não tem problema, vou deixar aí os links com os melhores preços lá do AliExpress para vocês. Esse roteador seria perfeito se ele tivesse mais uma porta LAN e uma porta USB. Tem gente que faz questão disso. Para mim aqui não faz tanta diferença. No mais, ótimo alcance, ótimo desempenho e ótima opção de compra para vocês. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. Se você quiser acompanhar outras revisões de roteadores, é só clicar aqui embaixo ou aqui em cima para acompanhar o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.